Vamos dar continuidade ao estudo Iniciação Espírita. Essa é a aula número 2. Os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras pela visão e pela audição. Certas pessoas consideradas médiuns auditivos possuem a faculdade de ouvi-los, podendo assim manter conversação com eles. Outras os veem, que são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam à vidência apresentam-se geralmente sob a aparência que tinham quando vivos na última encarnação, apenas vaporosa. Outras vezes sua forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de causar perfeita ilusão e ser tomada por pessoa em carne e osso, com a qual se pode trocar apertos de mão sem suspeitar que se trata de espírito, a não ser pela sua desaparição súbita. A visão permanente e geral de espíritos é muito rara, sendo, porém, bastante frequentes as aparições individuais, principalmente por ocasião da morte. O espírito, desprendido do corpo, parece ter pressa em rever os seus parentes e amigos, como que para os avisar de que acaba de deixar a terra e provar-lhes que continua vivendo. Que cada um procure recordar-se e verá quantos fatos autênticos desse gênero a que no tratamento não deu importância. Ou seja, a que no momento não deu importância. Lhe ocorreram não somente à noite durante o sono, como em pleno dia e estando perfeitamente desperto. Antigamente, encaravam-se esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, os quais eram atribuídos à magia ou à bruxaria. Hoje, os incrédulos culpam a imaginação, mas desde que a ciência espírita forneceu a sua chave, sabe-se como se produzem e que pertencem à ordem dos fenômenos naturais. Há quem pense que os espíritos, só por serem espíritos, devem possuir ciência e sabedoria absolutas. É um erro que a experiência não tardou em mostrar. Entre as comunicações dadas por espíritos, há algumas que são sublimes pela profundeza, pela eloquência, pela sabedoria moral, e só transpiram bondade e benevolência. Mas, paralelamente, há outras muito vulgares, levianas, triviais,
grosseiras, grosseiras mesmo, nas quais o espírito revela os mais perversos instintos. Torna-se, pois, evidente que não podem emanar da mesma fonte e que, se há bons espíritos, há também maus espíritos. Não sendo os espíritos nada mais do que as almas dos homens, não podem naturalmente tornar-se perfeitos ao deixar o seu corpo. Conforme o que hajam progredido, conservam as imperfeições da vida corpórea. É para esse motivo que neles se veem todos os graus de bondade, maldade, de saber e de ignorância. Os espíritos geralmente se comunicam com prazer. É para eles uma satisfação ver que não foram esquecidos. Descrevem de boa vontade suas impressões ao deixar a vida terrena, sua nova situação, a natureza de suas alegrias e sofrimentos no mundo em que se encontram. Uns sentem-se muito felizes, outros infelizes. Alguns sofrem mesmo indizíveis tormentos conforme a vida que viveram e o emprego bom ou mal, útil ou inútil que da vida fizeram. Observando-os em todas as fases da nova existência, da sua nova existência, de acordo com a posição que ocuparam na Terra, o gênero de morte que tiveram, seu caráter e seus hábitos como homens, chega-se a um conhecimento, se não completo, pelo menos bastante preciso do mundo invisível, permitindo-nos fazer uma ideia do que será nossa vida futura e prever o destino feliz ou infeliz que lá nos espera. As instruções dadas pelos espíritos de ordem elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade e as respostas que deram às perguntas que lhes formulamos foram recolhidas e coordenadas cuidadosamente e constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica com o nome de Espiritismo. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos espíritos. Essa doutrina acha-se exposta de maneira completa em O Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico, em O Livro dos Médiuns, em sua parte prática e experimental, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral. Pode-se avaliar pela análise que a seguir fazemos dessas obras a variedade, o alcance e a importância dos assuntos que elas abrangem. Assim, como vimos, o Espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas como esses fatos falam mais aos olhos do que à inteligência,
como despertam mais curiosidade do que sentimento. Depois de satisfeita essa curiosidade, a pessoa não sente o menor interesse porque não sabe a causa do que presenciou. Já não aconteceu o mesmo quando surgiu a teoria para explicar a causa dos fenômenos. Principalmente quando se verificou que dessas mesas girantes, que por um instante nos haviam divertido, saía toda uma doutrina moral referente à alma, dissipando as angústias da dúvida e satisfazendo a todas as aspirações que permaneciam incertas devido a um ensinamento incompleto do futuro da humanidade. As pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício e, desde então, em vez de decair, ela cresceu com incrível rapidez. No espaço de alguns anos, reuniu em todos os países do mundo e, sobretudo, sobre as pessoas ilustradas, inúmeros partidários que aumentam dia a dia em proporção extraordinária. De tal sorte que hoje se pode dizer que o Espiritismo conquistou a sua cidadania. Está assentado sobre bases que desafiam os esforços dos seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo, e a prova disso está em que os ataques e críticas não diminuíram sua marcha um só instante. É um fato comprovado pela experiência e que os opositores jamais conseguiram explicar. Então, os espíritos dizem simplesmente que a sua doutrina se propaga apesar dos ataques da crítica, é porque a acham boa e preferem a sua lógica à dos seus contraditores. O Espiritismo, entretanto, não é uma descoberta moderna. Os fatos e princípios em que se fundamentam perdem-se na noite dos tempos, já que deles encontramos traços nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritos sagrados e profanos. Acontece apenas que os fatos não foram plenamente observados e foram muitas vezes interpretados de acordo com as ideias supersticiosas geradas pela ignorância. Deles não se haviam deduzido todas as consequências. Com efeito, o Espiritismo funda-se na existência dos espíritos, mas como os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, desde que existiram homens, existiram espíritos. O Espiritismo nem os descobriu, nem os inventou. Se as almas ou espíritos podem manifestar-se aos vivos, é que isso constitui lei da natureza e, portanto, deve ter sido sempre assim, em todos os tempos. Por isso, sempre por toda parte, encontraram-se provas dessas manifestações que são especialmente numerosas nas narrativas bíblicas.
O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais perfeito da natureza dos espíritos, de seu papel, de seu modo de ação, a revelação do nosso estado futuro, enfim, a sua constituição em corpo de ciência e da doutrina e suas diversas aplicações. Os antigos conheciam o princípio e os modernos conhecem os detalhes. Na antiguidade, o estudo desses fenômenos era privilégio de certas castas, que só se revelaram aos iniciados em seus mistérios. Na Idade Média, aqueles que com eles se ocupavam ostensivamente eram encarados como feiticeiros e eram queimados vivos. Hoje, porém, não há mistérios para ninguém. Não se queima ninguém por isso. Tudo é feito às claras e todos podem colher esclarecimentos e praticar os ensinamentos, pois encontram-se médiums por toda a parte. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje nada tem de nova. É encontrada aos fragmentos na maioria dos filósofos da Índia, do Egito, da Grécia e de forma integral nos ensinamentos do Cristo. O que vem, pois, fazer o Espiritismo? Ele vem trazer novas confirmações, demonstrar por meios de fatos, verdades desconhecidas e mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido as que foram mal interpretadas. O Espiritismo não ensina coisa alguma de novo, é verdade, mas não é alguma coisa a provar de maneira patente, irrefutável, a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Quando pessoas creem nessas coisas, mas creem dissimulando um vago sentimento de dúvida e dizendo em seu foro íntimo: e se isso não fosse verdade? Quantos foram levados à incredulidade porque lhes foi apresentado o futuro sob um aspecto que sua razão não aceitava? Não é importante para crente vacilante poder dizer consigo mesmo: agora eu tenho certeza. Para o cego poder rever a sua angústia da dúvida, reconstituir o caminho da fé, aquele que dele se havia desgarrado. Não é importante, pois, para o crente vacilante poder dizer consigo mesmo, repito, agora tenho certeza. Para o cego poder rever a luz,
através dos fatos, da sua lógica, o Espiritismo vem dissipar a angústia da dúvida e reconduzir ao caminho da fé aquele que dele se havia desgarrado. Pela revelação da existência do mundo invisível que nos envolve, no meio do qual vivemos sem perceber, ele nos permite ter conhecimento por intermédio daqueles que já viveram, das condições para a nossa felicidade ou infelicidade futuras, explica-nos a causa dos nossos sofrimentos aqui neste mundo e o meio de abrandá-los. Sua propagação terá como efeito inevitável a destruição das doutrinas materialistas, incapazes de resistir à evidência dos fatos. O homem, convencido da grandeza e da importância de sua vida futura, que é eterna, compara com a instabilidade da vida terrena, que é tão curta, e eleva-se pelo pensamento acima das mesquinhas considerações humanas, conhecendo a causa e a finalidade dos seus infortúnios, suporta-os com paciência e resignação, porque sabe que é por meio deles que atingirá uma posição melhor. O exemplo dos que vêm do além-túmulo descrever suas alegrias, suas dores, provando a realidade da vida futura, prova ao mesmo tempo que a justiça de Deus não deixa vício algum sem punição e nem virtude sem recompensa. Acrescentemos finalmente que as comunicações com os entes queridos que perdemos proporcionam doce consolo, testemunhando não somente que eles vivem, mas também que deles só estamos apartados, como se estivessem vivos em algum país distante. Em resumo, o Espiritismo suaviza o amargor dos desgostos da vida, acalma o desespero e as agitações da alma, dissipa dúvidas ou os temores da vida futura, afasta a ideia de abreviar a vida pelo suicídio e, deste modo, torna mais felizes aqueles que neles se aprofundam, sendo esse o grande mistério de sua rápida propagação. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, sendo, porém, independentemente de qualquer culto em particular. O seu objetivo é provar àqueles que negam, ou que duvidam de que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e que sofre após a morte, as consequências do bem ou do mal que praticar durante a vida corpórea, que é o objetivo de todas as religiões. Quanto à crença nos espíritos, também se encontra em todas as religiões, assim como em todos os povos,
porquanto em toda parte em que há homens, há almas ou espíritos. Suas manifestações pertencem a todas as épocas e em todas as religiões, sem exceção. Há narrativas a esse respeito. Católicos, gregos ou romanos, protestantes, judeus ou muçulmanos, podem crer nas manifestações dos espíritos e ser, por conseguinte, espíritas. A prova está em que o espiritismo tem adeptos em todas as seitas e religiões. E, finalmente, para terminar essa aula, como moral é essencialmente cristão, porque a doutrina que ensina nada mais é que o desenvolvimento e a prática daquela do Cristo, a mais pura dentre todas, cuja superioridade ninguém contesta, prova evidente de que a expressão da lei de Deus. Ora, a moral está ao alcance de todos. Muita paz.